Bem-vindo a mais uma videoaula sobre o curso do Manual Prático do Mestre de Obras. Fundações, muros, localização e altura do muro. A locação do muro deverá ser feita coincidindo o eixo do tijolo com o eixo da divisa e terá a altura final de 2 metros a partir do alicerce. Então temos aqui uma marca feita pelo topógrafo. Já havíamos visto antes e ele voltou aqui na nossa tela. Aqui é o eixo, é o centro. Aqui é onde será assentado o tijolo, né? No caso ele foi usado um tijolo estrutural, aí colocou 7 cm de um lado, 7 cm do outro, deu 14 cm aqui. E aqui o local do buraco. Aí foi mais 7 cm para cá, deu então cerca de 15 cm para cá, 15 cm para cá. Vamos ver mais de perto. Olha aqui, tá vendo aqui o eixo, né? O tamanho do buraco aqui, buraco feito. E aqui o eixo do tijolo, o meio tem que coincidir com esse ponto aqui, o meio, o centro do círculo. E essa marcação quem faz é o topógrafo. Então sempre que for começar uma construção é bom chamar um topógrafo para fazer a medição, e você vai perceber que sempre os muros vão estar fora da medida. O pessoal sempre acaba fazendo fora. Aí existe uma certa tolerância, né? Para não criar briga com o vizinho. Tenta fazer as coisas se ajeitar, né? Quando é pouca coisa. Quando é muita coisa já acaba dando problema. Aqui foi utilizado uma canaleta uva. Então esse vai ser o ponto do baldrame, do alicerce do muro. E a partir desse ponto o muro vai subir 2 metros acima, a partir do alicerce. Esses 2 metros é o que é usual. Aí vai de cada um quanto é que vai subir. Então para a confecção do muro tem que ser primeiro aberta uma vala. Aqui a vala. E essa profundidade dessa vala vai depender da altura do muro. Então numa profundidade para um muro de altura de 1 metro de altura, aí vamos usar 20 centímetros. Aí se o muro é de 1,5 metro, 30 centímetros. Essa é uma tabela usual também. Muro até 2 metros, 40 centímetros de profundidade a vala. Essa medida é utilizada para que o muro fique ancorado no chão. Mas existem casos em que há um certo declive do terreno. Aí ocorre a necessidade de se usar brocas. Então aqui vocês podem ver nesse terreno foram feito brocas no chão, né? Porque o terreno está em declive. Olha, aqui já dá para perceber o desnível, que foi feito um aterramento, né? Então para ajudar a segurar o muro, já desde o alicerce. No caso dessa obra, foi utilizado essas brocas de mais ou menos 1,5 metro, que é a distância que o cavucate consegue afundar. Então deve-se observar ainda a altura da cinta baldrame. A cinta baldrame é onde está essa canaleta U aqui, que depois vai ser preenchida com ferragem e com concreto. Deve-se ainda observar a altura da cinta baldrame a ser somada com o muro, para saber até onde que será cavucado o buraco de alicerce, principalmente se o terreno estiver em um declive. Aí tem uma parte que o muro vai ficar mais enterrado, outra parte que vai ficar menos enterrado. Então ele tem que ficar enterrado o suficiente
para manter a estrutura de pé. Nesse caso, a altura máxima da cinta tem que ser tirada a partir do ponto mais baixo. Em um muro com profundidade do alicerce de 40 centímetros, conforme a gente viu na tabela, no muro de 2 metros, e a altura fora do chão 20 centímetros, última camada do tijolo que vai aquela cinta, 20 centímetros, temos um total de 60 centímetros, que deverá ser dividido pela altura dos tijolos em assentamento. Por exemplo, o tijolo tem altura de 19 centímetros, aí você soma mais a espessura da massa, de 1 centímetro, em alguns casos 2, nesse caso aqui estamos adotando 1 para facilitar o cálculo. Então a altura do tijolo mais a massa dá um total de 20 centímetros. Nesse caso nós pegamos os 60 centímetros e dividimos por 20 centímetros, que dará 3 fiadas. Então nesse caso vai ficar uma camada em cima da terra e 2 fiadas abaixo. Se a divisão der um número decimal, arredonda-se para o inteiro mais acima, para o primeiro número inteiro mais acima. Finalmente multiplicamos 20 centímetros por 3 fiadas, que vai dar 60 centímetros. Esse cálculo está fácil porque está arredondado, mas em alguns casos já fica mais complicado, quando não bate a altura da massa, né? Sendo 40 centímetros abaixo da terra. Como a altura do nível do baldrame até a profundidade da escavação, sem que haja necessidade de quebra de tijolos para adequação. É que às vezes quando não é feito esse cálculo, então se calcula mais ou menos no olho, aí ou vai completar a altura com massa ou quebrando o tijolo. Então é importante fazer esse cálculo logo no começo. Você tira o nível de onde vai ficar o final da cinta e a partir daí você calcula a profundidade do buraco ali. Na prática não é tão complicado não, mas para explicar em detalhes fica meio parecendo meio fórmula matemática, né? Então, caso haja forragem de argamassa ou concreto antes do assentamento, ela também deverá ser somada à profundidade. Então, se antes de fazer o assentamento dos tijolos embaixo, a primeira camada, eu vou colocar uma camada de pedra, eu vou colocar uma camada de concreto magro, a espessura dessa camada ela deve ser adicionada, porque senão quando você for fazer o assentamento de tijolo, ele vai ultrapassar a linha do baldrame. Aí vai ficar complicado ali, né? Ou vai faltar, você vai ter que completar com massa. Então é bom calcular muito bem antes de começar a fazer o assentamento. O desnível do terreno e o indentamento são degraus desníveis do muro. Em terrenos com declive ou aclive muito grande, pode-se fazer o indentamento do muro. Colocá-lo em degraus, dividindo-os de acordo com a queda. Então aqui a gente tem tomado por base um terreno de 20 metros, né? Aí foi dividido por 3, 6, 66, vai dar uns 20 metros, né? Mais ou menos. Então foi feito 3 degraus aqui, e aqui tem o declive do terreno. Quando os terrenos são planos, o alicerce do muro pode ser feito na mesma altura do alicerce do prédio, sem degraus. Então é muito cômodo que o alicerce do muro ele fique na mesma altura do piso da casa, que isso facilita bastante na hora que você está começando os trabalhos. Você vai sempre tomando por base o alicerce do muro, né? É bom que já fica com uma noção, como se tivesse sempre aquela marca ali. Então aqui temos aquele cálculo, que no caso aqui da cinta baldrame, que é o mesmo cálculo às vezes do radier, né? Estamos usando a mesma altura aqui. Então, no caso, são 45 centímetros a partir do ponto mais baixo da guia, do pé da guia. Então nós consideramos aqui o terreno de 20 metros, 20 metros de fundo, a altura do meio fio do ponto mais alto 15 centímetros, geralmente é 15 centímetros, a queda d'água
da calçada, pelas regras da ABNT, são 2%, vai dar 4 centímetros. O desnível de queda do terreno 1 centímetro por metro, aí temos 20 centímetros. E o início da obra do ponto mais alto, acrescentamos 6 centímetros para não entrar água dentro da casa quando chove, né? Que acontece muito se não fizer isso, principalmente se você estiver numa parte baixa, tem que tomar muito cuidado para onde que vai a água, né? Sempre quando comprar o terreno, verificar se quando chove não vai entrar água dentro de casa. Depois é complicado. Aí tem que fazer, dá para fazer alguma coisa ali, mas tem que elevar a altura do alicerce. Então somando aqui, então A mais B mais C mais D, que são 15 do meio fio, mais 4 da calçada, mais 20 do terreno, e mais 6 do ponto mais alto, dá 45 centímetros. Colocamos então, no caso aqui, a mesma altura do alicerce do muro, a mesma altura da fundação da casa, da parte mais baixa do pé direito da casa. Aqui temos uma vista lateral do terreno, né? A cinta baldrame a 45 centímetros do ponto mais baixo da sarjeta, aqui, de acordo com o cálculo feito logo acima. Então vamos falar aqui das brocas ou estacas, né? São abertas brocas, estacas de 1,5 metro de profundidade a cada 3 metros, e onde são colocadas armações de ferro, onde partirão as colunas. As armações deverão começar e terminar em curva ou em L, e no mínimo 5 centímetros e nunca em pontas. Então aqui, ó, elas terminam aqui em curva, ou em U, ou em L aqui embaixo. Então essas são as brocas que a gente estava falando agora há pouco, né? Vejam aqui as brocas, que são no caso aqui para segurar o muro, que está num lugar de bastante declive. Hoje é muito prático usar como ferragem, em vez de fazer essa ferragem quadrada aqui, pegar uma treliça e colocar a treliça tanto na broca como subir o muro. Ela aguenta bem o peso, a pressão, ela aguenta muito bem. Inclusive fazer a cinta de amarração em cima, pode-se usar uma treliça também. Alicerces. O fundo da vala deve ser compactado e receber uma camada de concreto magro. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? De 5 centímetros. Colocou o concreto magro, soma a profundidade. Em seguida, assentam-se os tijolos até a altura do nível pretendido para o terreno. Utiliza-se argamassa de cimento e areia no traço de 1x3, além do aditivo. Posteriormente, assenta-se os blocos tipo canaleta, tipo U, que serão posteriormente preenchidos com armação de ferro e concreto. Essa armação de ferro, ela pode ser inclusive a treliça. Veja nessa foto aqui, depois de pronta, né? Foi utilizada na broca a treliça, uma broca direta, que veio desde 1,5 metro aqui embaixo, subiu até a altura do muro, a treliça. Aí não precisou nem fazer emenda, já foram cortadas no tamanho correto. Então aqui nós tivemos uma cinta indentada, acompanhando o declive do terreno. Essa última fiada de tijolo, ela é uma canaleta, tipo U. Então dentro dela foi colocada a treliça, como essa treliça que sobe aqui. Quase que não dá para ver porque confunde com a cor da terra, né? E foi concretada. Aqui no meio foi feito duas treliças juntas, para efeito de dilatação do muro, mas não tem necessidade nesse muro aqui, que ele só tem uns 20 metros, então basta quando chegar na fiada de cima, lá pela 7ª ou 8ª fiada, fazer uma cinta de treliça novamente, e o muro vai ficar firme, não vai rachar, não vai ceder, vai ficar firme ali.
Então, feita o alicerce do muro, agora é bom fazer impermeabilizante. Pode ser feito com Viatop, que é uma argamassa polimérica. Pode-se usar o Neutrol. Se você for usar o Viatop Plus, aí precisa fazer uma proteção mecânica. Ele nem é muito indicado nesse caso. É melhor alguma coisa tipo Neutrol mesmo, ou qualquer outro impermeabilizante, para não deixar que a umidade vai para o muro, vai para o vizinho, né? Salvo se você não se incomoda aí, o vizinho que se vira, né? Mas se você quiser proteger, aí pode fazer uma impermeabilização. De qualquer forma, da parte de baixo para a parte de cima, quer dizer, do alicerce do muro para cima, é bom fazer uma proteção. Nesse caso o Viatop funciona, né? Porque ele vai ficar embaixo e a proteção mecânica já vai ser a própria massa de baixo e de cima. Você pode usar o Viatop nesse caso. Mas se for nas partes laterais, aí é bom usar um outro produto. Ao menos é claro que não se vai mexer com essa parte, né? Que a proteção mecânica é onde vai haver algum tipo de movimentação. Nesse caso, se não houver nenhum tipo de movimentação, pode-se usar esse produto, a argamassa polimérica, não necessariamente o Viatop. Então agora vamos para a alvenaria de elevação. No caso aqui, ele fica com a altura de 1,80 m, nos tijolos 9,19 por 19, que é aquele tijolo 8 furos. E aí coloca-se mais uma fiada, né? Numa canaleta, ou com madeira em volta, com caixaria, e a treliça T8. Então colocou essa treliça na parte horizontal, amarrada com aquelas verticais, o muro tá amarrado ali. Então, ainda mais numa distância curta aí, de 20 metros, tá amarrado. Quase nas colunas, né? Tá tranquilo. Então aqui tem essa recomendação de fazer a alvenaria deixando espaços de dilatação a cada 10 metros. Foi o que a gente viu naquela foto. Aquela de novo, a gente vê que tem duas treliças aqui, né? Correndo verticalmente uma ao lado da outra. Mas depois feita a dilatação aqui embaixo, né? Tem que fazer a dilatação desde baixo para ela realmente funcionar. Aqui mais uma recomendação, né? Para os muros que sobem acima de 2 metros, fazer a cinta de amarração com ferro de 8 mm, podendo-se utilizar blocos tipo canaleta. Nos muros com até 2 metros de altura, faz uma cinta a meia altura com um vergalhão nervurado 6.3 no intervalo entre as fiadas, com massa forte 1/3, quer dizer, é um saco de cimento por 3 padiolas de areia. Então essa aqui é outra forma de fazer. Para quem não quiser usar treliça, né? Eu vou usar o ferro de 6.3, que é mais barato, pode ser feito também. No topo do muro deve ser finalizado com uma cinta de amarração, nesse caso aqui, né? Também executada com blocos tipo canaleta, concreto e 2 ferros de bitola 6 mm ou 9 mm ou treliça T8. As treliças deverão ser colocadas em pé, 2 ferros no piso quando na horizontal. As treliças deverão ser colocadas em pé, 2 ferros no piso quando na horizontal. Então é que esse ferro de cima ele funciona como se fosse um negativo, né? E aqui os 2 ferros embaixo. Agora, quando for utilizar a treliça como coluna, então apoie os 2 ferros sobre o madeiramento no lado de maior pressão e não nos tijolos, quando na vertical, né? Então aqui nós temos a treliça de pé. Então esses 2 ferros eles vão ficar no lado que recebe maior pressão. Então é no lado para onde está caindo o terreno. E ele funciona, e esse aqui vai funcionar como positivo. Então aqui tá melhor explicado, né? E aqui é o tijolo, não coloca ele na direção do tijolo, vê que o triângulo está indo em direção à caixaria aqui, ó.
Então esse aqui é o lado que vai segurar. O terreno ele é inclinado para lá, né, para a base do triângulo, né? Aí então coloca-se os dois vergalhões no lado da caixaria. E o lado que é o negativo fica no lugar de menor tensão, menor pressão. Aí a treliça vai ser usada em toda a sua plenitude de força. Todas as armações de ferro verticais deverão ter as pontas dobradas. É aquilo que nós sempre falamos, né? As treliças às vezes não dá para fazer, que ela é tão emendada uma na outra. Mas sempre que for possível, entortar a ponta do ferro, até para ela não ficar como um pontalete, né? Que toda a parte da obra se move. Aí se você deixa uma ponta, ele fica como se fosse uma talhadeira ali batendo, né? Dilatação do muro. A cada 10 metros em vãos longos, durante a confecção do pilar, será feita uma divisão colocando-se isopor ou papelões, dobrando-se com armadura em ambos os lados, para se evitar a trinca do muro. O trincamento aqui, né? Trincamento do muro. Radier com sapata corrida. Radier constitui-se uma placa de concreto armado em laje maciça, sem interrupções. A altura da laje, a resistência do concreto e a armação a ser utilizada no radier deverão ser executadas com as características determinadas no projeto estrutural, conforme já foi colocado até lá na parte de terraplanagem, né? Então o radier não é feito assim à torta direito. O engenheiro vai, calcula para ver como é que vai ser a distribuição do peso do prédio, e aí com base nisso vai dizer, olha, você vai fazer a tanta altura, vai usar tal ferragem para suportar esse peso. Então só para adiantar um pouco, vamos conhecer aqui uma placa de radier. Veja que aqui tem o banheiro, as instalações já estão todas feitas. Aqui um outro banheiro, aqui a cozinha, e aqui a placa de concreto, onde será feita, onde vai se subir um prédio daqui. Cabe acrescentar aqui que quando se faz o radier, é bom fazer o apiloamento do terreno com trator. Ele tem que ser muito bem feito, porque o peso vai ser todo distribuído no terreno. O radier é muito bom, que ele se adapta a qualquer lugar. Você pode construir até casa na praia com ele, porque ele tem uma função assim como se fosse um barco, né? Vê que o barco não afunda na água, né? Que ele é aquela placa que fica ali flutuando, né? Se fosse ponta, afundava, mas como é uma placa, ela não afunda. E o radier é a mesma coisa. Então, para construções em terrenos que não são muito seguros, ele é muito bom. Ele dá muita segurança. Mas não só esse tipo de terreno, que ele se adapta a qualquer lugar. Que toda a estrutura ela se distribui. Então, se acontecer um peso excessivo numa parte do radier, toda a estrutura vai lá e dá uma força puxando aquela parte que está sofrendo a pressão. Ela trabalha como se fosse um conjunto. Então agora nós entramos na parte de locação de obra. É claro que a locação de obra é feita de acordo com o projeto, com as plantas, né? Com as indicações do engenheiro. Nesse caso, seria bom que o engenheiro estivesse presente para fazer a locação, mas é muito raro isso acontecer, né? Então o mestre às vezes ele passa apertado, e como não está capacitado para fazer isso, acaba muitas vezes o prédio saindo torto. Então a locação da unidade habitacional do prédio, ela deve ser feita sobre uns quadrados de madeira. Esses quadrados eles devem estar nivelados e fixados para resistirem à tensão dos fios da locação. Quando fala de locação, é localização, da localização das paredes, né? Então locação seria tipo assim um termo diminutivo, um redutivo.
Então é para localizar todos os departamentos, todos os cômodos da casa, centralizá-los. Deverá ser precisa a alocação dos elementos de fundação, pois dela depende a execução do restante da edificação. Então aqui nós estamos locando ainda a fundação, né? Depois de locar a fundação, aí nós vamos locar as paredes. Deverá ser utilizado algum ponto previamente definido pelo topógrafo, como nós já vimos ali, aquele ponto marcado. Veja aqui a marcação, esse ponto aqui, em um dos cantos da residência, e outro na outra entrada é que vai definir onde vai ser feita a casa. É a partir desses pontos que será feita a locação. Então deverá ser precisa a locação dos elementos da fundação, pois dela depende a execução do resto da edificação. Deverá ser utilizado algum ponto previamente definido pelo topógrafo para que seja definida a locação da edificação no terreno e serão utilizados os equipamentos, mangueira de nível e fio de prumo de centro. Prumo de centro, olha só. É muito raro usar o prumo de centro na obra. Geralmente utiliza aquele prumo cilíndrico, né? Mas quando se trata de locação, o melhor instrumento é o prumo de centro. Então, para a execução dos gabaritos de madeira, alguns chamam de tabeira, curral, depende da região do país, serão utilizadas tábuas de madeira de 15 centímetros a 30 centímetros. Aí vai do bolso do proprietário, né? Fixadas com peças de madeira com seção de 3,5 por 3,5, né? São chamados linhas, barrotes, caibros, espaçados de 1,5 m a 2 metros a uma altura de 60 centímetros. Tudo isso para ajudar depois a cavucar os buracos onde vão ficar as paredes, né? Onde vai ficar o radier. Porque senão a linha atrapalha. Mas se ficar numa altura de uns 60 centímetros dá para o pessoal trabalhar tranquilo ali. As tábuas servirão de suporte para o fio de arame galvanizado, número 18, que definirão os alinhamentos necessários. Tem muitos pedreiros que não gostam de usar o arame. Só que o arame ele é mais preciso, porque a linha, o vento consegue mover ela. Mesmo por mais que você estica, a linha ela pode sair do lugar. O arame não, esse arame galvanizado ele fica mais no lugar, ele é mais preciso, né? E ele consegue receber mais tensão também na hora de amarrar ele. Para a fixação do arame são utilizados pregos 18 por 27 ou 18 por 30. No caso dos pontos dos 4 cantos, pode-se utilizar lá aquele prego em forma de parafuso, para não mexer, né? Porque aquele vão ser os 4 pontos principais que vai dizer onde é que vai ficar o imóvel ali. Pregar os sarrafos ou tábuas na lateral dos pontaletes, em seguida verificar o esquadro de todos os cantos. Então esse aqui é o gabarito, né? Olha só. Vamos voltar. Travar o gabarito com mão francesa, se necessário, a fim de assegurar a perfeita imobilidade do conjunto. Tanto na hora de fazer o alicerce como na hora de levantar as paredes, esse monte de linha cruzada vai exercer uma tensão enorme sobre essas tábuas. Então elas precisam estar muito bem traçadas para que depois as paredes não venham a ficar fora do esquadro, não venham a ficar tortas. Aí vai dar problema na hora de rebocar, na hora de colocar o piso. Então tem que tomar cuidado na hora de colocar essas madeiras. Não adianta querer gastar aqui, querer economizar aqui, que depois vai gastar mais lá na frente. No topo das guias de tábuas e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas,
fundações, pilares, cintas. Para cada ponto deverão ser utilizados 5 pregos, sendo um prego para a linha do eixo. Esses pregos aqui é melhor colocar ele diferenciado, porque às vezes dá muita confusão. 2 pregos para a linha de parede e 2 pregos para a linha do baldrame, sapata corrida, etc. Então, nessa parte onde tem essas linhas de eixo, seria até melhor colocar aqueles pregos em forma de parafuso, porque para evitar problemas. Teve até um caso numa obra que o mestre fez a marcação e aí tem uma pessoa que não gostava dele, foi lá e mudou a marcação. Ia dar um maior problema, né, se não houvesse a conferência no dia seguinte, né? Outra coisa que pode se fazer é uma marcação nas tábuas com giz de cera. Então, por exemplo, onde é o eixo, coloca um triângulo ali, né? Um triângulo que aponta para cima, dizendo esse é o eixo do tijolo. Aí onde é lateral de parede, coloca um L para dentro, um L para fora, né? Tipo colchete, para dentro, para fora, para dizer que ali é o lado externo ou o lado interno da parede. Então, mesmo que alguém venha arrancar o prego, aí está lá a marcação feita em giz de cera e mantém. Marcadores dos canos e outras instalações no radier deverão ser efetuadas pelo eixo. Quando se trata de radier, aí complica um pouco. Às vezes, em muitos casos, seria bom até fazer o gabarito, principalmente quando se trata das instalações elétricas, aliás, as instalações hidráulicas e sanitárias, é bom utilizar o gabarito. Para a locação das estruturas do terreno, serão estirados fios de arame recozido número 18, de maneira a formar paredes de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja marcação no terreno será feita com um piquete de madeira. As marcações iniciam-se primeiramente pelo perímetro externo, para o esquadro inicial da obra, e posteriormente pelos eixos. Completa-se depois a marcação da posição das paredes e, por fim, as linhas baldrames. Então aqui nós temos a linha do eixo, que é a linha central, desenhada aqui para isso ter um prego maior, né? As linhas do baldrame, que é onde vai ser cavucado, onde vai ser colocado o alicerce, e a linha da parede, né? O baldrame ele é maior do que a parede, né? Então aqui sobe aquele tijolo deitado, em cima, por exemplo, sobe uma parede com tijolo de 8 furos, que chega até 10 centímetros. Então nós temos a linha do eixo, a linha do tijolo e a linha do baldrame. Aqui a atualização de um esquadro. Esse esquadro aqui é aquele esquadro feito de acordo com o teorema de Pitágoras. Ele possui, nesse caso aqui, 90 por 1,20 por 1,50. Então a gente manda fazer isso aí num serralheiro, pode ser de alumínio ou de ferro. E se ele seguindo essas medidas, não tem como sair fora do esquadro. Isso aí é uma questão matemática. É só medir, deu 90 centímetros aqui, deu aqui, deu 1,50 aqui, pode fazer o que o esquadro está certo. Então aqui, utiliza-se o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, B ao quadrado, vezes C ao quadrado, para a aferição do esquadro das demarcações conforme fornecido no projeto. Esse cálculo aqui, dificilmente o pessoal da obra vai saber fazer. Mas é como a gente viu aqui, né? Então aqui, ao quadrado, 0,9 ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa, que é 1,5 ao quadrado. Então se eu pego aqui e fizer essa parte aqui, né, ao quadrado ser essa parte do triângulo retângulo, vamos colocar aqui como sendo um triângulo retângulo aqui, né, cortar isso aqui no meio. Então se eu pegar essa área aqui, esse comprimento,
ao quadrado e pegar esse comprimento ao quadrado, ele vai ter que me dar essa linha da hipotenusa aqui no meio ao quadrado também. Esse é o teorema de Pitágoras. Esse aí não falha, não tem jeito de falhar não. No desenho abaixo encontramos o esquadro, que foi elaborado com base na fórmula citada. Aqui. Em terrenos acidentados, caso haja necessidade, o gabarito deverá ser executado em patamares. Poderá ser adotada a opção de gabarito metálico pré-fabricado. É o que eu estava falando ali, no caso, por exemplo, do radier, né? O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da obra, pois o assentamento das primeiras fiadas de tijolos com a autorização da fiscalização. Os postes de fixação do gabarito poderão ser barrotes 3,5 por 3,5 por 3 metros. Nesse caso, essa madeira não cortada poderá ser utilizada para escoramento da laje e até posteriormente na cobertura. Então, aqui onde está esses barrotes aqui, pode-se colocar os barrotes de 3 metros, não tem problema não. Não precisa ser cortado aqui, que o pessoal acaba destruindo a madeira sem necessidade. Porque depois essa madeira ela pode ser aproveitada lá no telhado, ou vai ser aproveitada para escoras, vai ser utilizado durante a obra. As tábuas utilizadas poderão ser de 30 cm de largura, sendo assim utilizadas em diversas, posteriormente, outras etapas da obra, como andames, escoramentos, caixaria. Sempre que possível, evite fracionar, serrar as madeiras. É isso mesmo, porque a madeira ela custa muito caro, então ela tem que ser aproveitada o máximo possível. No caso dessas tábuas de 30 centímetros, vão ser usadas em andaime. Então temos aqui um esquema de demarcação dos eixos. A locação deve estar afastada o suficiente para não prejudicar os trabalhos de escavação e movimentação. 1,5 metro é uma boa distância. As estacas devem estar bem firmes para não perder o esquadro, que a gente falou ali. Então aqui vai ser essa parte escura onde vão se efetuar as escavações, e é bom que o gabarito ele fique afastado para que não prejudique a movimentação da obra e até para que ninguém fique batendo em cima dele, ele saia fora do lugar e depois tem que fazer todinha a medição novamente. Conferência do gabarito. Conferir o esquadro, o alinhamento, o nível do gabarito, bem como a marcação de todas as estruturas a serem implicadas. A conferência deve ser feita por pessoa, engenheiro ou mestre, que não esteja envolvido diretamente com o serviço, para evitar a ocorrência de erros. Isso aqui está sendo dito porque às vezes tem alguém que está ali e quer fazer um negócio rápido e força para que dá certo, né? Aí fica lá colocando aqui e ali, forçando sem que esteja corretamente, tudo em seu lugar. Isso eu já vi acontecer. Então é bom você pegar às vezes um servente que não sabe o que está sendo feito, para ficar segurando os fios, enquanto uma outra pessoa dá ordem ali, né, que ele não sabe o que está fazendo, então vai fazer certinho o que você está mandando. Aqui o gabarito tem que estar no nível, né, pode ser tirado com nível de bolha, com nível de mangueira. Lembrando que as tábuas elas vão sempre vir tortas, então na hora de pregar vai se acertando elas. Preparação. Escavação, terraplanagem. Inicialmente faça a escavação da placa de radier e posteriormente as sapadas corridas que ajudarão a sustentar a placa. É que existem alguns casos em que além da sapata, além do radier, em alguns casos o engenheiro pode querer que se faça também uma sapata corrida por baixo da placa, né? Então vai muito do cálculo, mas geralmente a placa do radier ela é uma coisa só, não tem necessidade de fazer sapata corrida por baixo não. Antes de se começar a preparação da base do radier, o terreno deverá estar rigorosamente nivelado, apiloado e compactado conforme mencionado no item aterros e compactações
no item terraplanagem, que nós já vimos, né? Que é aquela distribuição de terra de 20 a cada 20 centímetros e o apiloamento, seja por trator, seja por outro processo. Marcação. Com auxílio de piquetes ou de gabaritos, executam-se a marcação da sapata ou radier. Caso as cavas sejam abertas com largura maior que exigido no projeto, deverá ser procedido o reaterro, compactando-se as mesmas. Senão aquela placa vai ficar muito mais larga do que no projeto inicial. É um custo desnecessário, né? Montagem. Montagem elétrica, hidráulica, etc. Posteriormente são montadas, com base nas marcações do projeto, as instalações hidráulicas de esgotos, tubulações e caixas de passagem das instalações elétricas, telefone, etc. Nas tubulações de esgoto, a parte mais alta do tubo deverá ficar no mínimo 30 cm de profundidade. Isso aqui eu estou considerando no caso de uma placa de radier de uns 15 centímetros mais ou menos. Porque se não for aterrado mais fundo esse encanamento de esgoto, ele vai ficar muito na epiderme. Na hora de se fazer o esgoto do lado de fora, aí vai ficar muito em cima ali, sabe? Até para colocar a tampa vai ficar complicado. Então tem que ver a altura final que vai ficar as caixas de inspeção, já na hora que vai fazer a placa do radier. As instalações das pias, tanques, serão mais rasas, podendo ficar na profundidade da base inferior do radier, a fim de posteriormente dar o caimento para a feitura das caixas de gordura. Então, como as caixas de inspeção são mais fundas, tem que se prever isso logo na hora de fazer o radier. Já não é o caso das instalações sanitárias de menor vazão, né? Então chumbe as instalações com argamassa magra para que não se movimente durante a concretagem. E não só durante a concretagem, né? Porque mesmo durante os trabalhos você coloca ali, pode amarrar até num pedaço de pau, mas vem alguém, bate com um carrinho, saiu tudo fora, já que todos esses encanamentos eles estão centralizados, eles já estão no lugar certo, e um pouquinho que sai fora já dá um problemaço depois. Como no caso, por exemplo, de uma instalação de um vaso. Você afastou ali 5 centímetros, 7 centímetros, depois que está pronto, como é que você vai quebrar uma placa de concreto de 15 centímetros, uma placa de concreto cheia de ferro? Não dá para mexer, vai ficar complicado. Então é bom usar gabarito, gasta um pouco com serralheiro, é bom usar a argamassa para fixar. Tem que estar tudo muito fixo durante a concretagem. Tomar cuidado, colocar o pessoal que não vai ficar esbarrando ali. Nos banheiros utilizam formas metálicas, gabaritos ou réguas de madeira para posicionar o encanamento e tubulação, conferindo-se a montagem, os encontros e os travamentos das peças, antes de prosseguir para a concretagem. Verifique-se ainda todas as instalações que correrão por dentro dos tijolos estruturais. Esse aqui é no caso do radier, com futura colocação de tijolo estrutural, obedecendo rigorosamente às posições constantes no projeto. Verifica-se o esquadro da obra através da diferença entre as diagonais de um retângulo. Então aqui temos nessa figura aqui dois trabalhadores, eles estão conferindo de ponta a ponta aqui, estão passando uma linha, aliás uma linha não, uma fita métrica, e assim como eles estão correndo nessa diagonal, aí deu uma medida aqui. Quando eles cruzarem do outro lado, as duas pontas tem que dar exatamente a mesma medida. Se não der a mesma medida, está fora do esquadro. Aí tem que refazer, porque se não refizer vai dar problema. Os arranques devem coincidir com os furos dos tijolos. Esse daqui é uma parte bem complicadinha, né? Porque esses canos aqui já tem que sair no lugar onde vai sair os tijolos. Então o engenheiro tem que fazer uma paginação de tijolo, e aí onde entra os gabaritos para que isso aconteça, né? Aquela questão de a gente
colocar um concreto magro ali para segurar os canos. Aqui embaixo o teorema de Pitágoras, né? Para você pegar, multiplicar os catetos, a soma dos catetos igual os quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, né? Aqui embaixo, no caso de uma placa aqui de 13 por 7, ele vai dar 14,76, né? A raiz quadrada de 13 ao quadrado por 7 ao quadrado deu 14,76. Então, se deu 14,76 nessa diagonal, tem que dar 14,76 na outra diagonal. Aqui nós vemos mais uma vez as instalações saindo da placa e já subindo diretamente no furo dos tijolos. Aqui a gente tem uma visão da placa do radier, que já estou até concretando as instalações subindo já, onde vai ser os banheiros, né? onde vai ser a cozinha, as instalações elétricas já vão subindo. Aqui foi feito um gabarito de madeira, é um pouco arriscado, mas fizeram com um gabarito de madeira. Vou fazer metálica e fixar. Aqui atrás está o gabarito nessa obra, né? Nessa outra obra já colocaram o gabarito encostado no muro. É um terreno pequeno, não tinha muito espaço, colocaram encostado no muro. Aqui a placa depois de concretada. Vejam que embaixo foi usado uma lona, nós já vamos falar sobre a lona. Impermeabilização com lona de 200 micras. Nivela-se o terreno com uma camada de brita de até 7 cm para fazer o nivelamento fino do terreno. Em seguida será colocada sobre o terreno, em toda a extensão do radier, uma lona plástica com espessura de 200 micras com função impermeabilizante e para impedir que a nata do concreto fresco desça para a brita. Sobre a lona poderá ser colocada uma camada de 3 cm de pedra para ajudar a manter-se no local, evitar que as ferragens furem a mesma. Nesse caso deverá ser compensada a altura da placa, que permanecerá a 10 cm da laje. Armadura. A colocação das armaduras respeitarão os espaçamentos entre si, sobre o fundo e as beiradas, que deverão ser de no mínimo 2 cm. Pode-se utilizar espaçadores de plástico ou fazê-lo de concreto da própria obra. É aquilo que a gente já havia falado, aqueles espaçadores que nós já vimos antes. No meio da forma serão colocados marcadores de madeira com o espaçamento da régua, diminuindo de 10 cm, que servirão como guias para o sarrafeamento do concreto. Iniciam-se a cerca de 70 cm da beirada, para evitar que o movimento com carrinho e pessoas retire o gabarito do nível. Então aqui nós temos um desenho, né? Com os marcadores de madeira, tem vários marcadores de madeira, onde serão passadas as réguas em cima dele. E tudo isso aqui já vai estar tudo nivelado, né? Nessa foto nós podemos ver os marcadores aqui, que estão no mesmo nível, não são os marcadores de madeira, onde vai ser passada a régua. É por aqui que vão se guiar para preencher a placa. Então aqui no caso de ter a sapata corrida, né? Nas sapatas corridas utilizam-se armações retangular de 15 por 30. Isso aqui é dado pelo engenheiro, varia de obra para obra. No caso da utilização de telas, todas as pontas devem ser dobradas para fazer o engastamento. Como a gente viu nessas fotos aqui, foram utilizadas telas soldadas. E nas pontas delas, todas
elas foram dobradas. Acho que dá até pra ver aqui na foto aqui, ó. Tá vendo que elas estão dobradas, né? Acho que estão todas dobradas para fazer o engastamento. Aqui, ó. Então, nessa obra foi utilizada a placa de radier para 2 andares, terra e mais um. Embaixo utilizou armadura positiva, tela CA60, Q196, malhas 10x10. Essas são as medidas que foram utilizadas nesse prédio aqui, né? Em cima, a armadura CA60, Q283. Entre as telas foram usadas treliça T8 para manter a distância do positivo com o negativo. Os arranques, colocam-se ainda os arranques de ferro de 10 mm terminado em L na base e amarrados na armadura da sapata corrida. Então aqui nós encontramos os arranques. Embaixo elas vão estar em L. E aqui sai para se encontrar já com os tijolos. Então aqui fala ainda mais dos espaçadores, né? Concretagem e lançamento. Após o término da montagem, todos os itens são conferidos, inclusive os hidráulicos, elétricos, pelo gabarito. Tem que se fazer uma checagem geral antes de concretar. O nivelamento será garantido por meio de mestras metálicas ou cunhas de madeira distribuídas pela laje, que nós já vimos, aquelas madeiras, né? Concretagem. Executa-se o lançamento, adensamento e acabamento do concreto, atentando para não deslocar pontos hidráulicos e elétricos ou de armação durante o processo. O prazo de validade para a utilização do concreto descrito na nota fiscal. Isso é quando se compra o concreto usinado. Aí se fala lá, ó, você tem que usar em um prazo de 2 horas, você já tem que lançar o concreto. Passou disso, o concreto não presta mais. O correto adensamento do concreto a fim de evitar vazios. Aí é aquela questão de usar o vibrador. O acabamento superficial é obtido por sarrafeamento, desempenamento e acabadora mecânica de superfície. O acabamento não pode ser liso demais porque a textura deve permitir a aderência da argamassa. Aí aquelas informações dos concretos, transporte e lançamento, né? Os banheiros precisam deixar um declive. Se não deixar um declive na hora de fazer a base do radier, vai ter que fazer depois. Só que tem que ver também que se você baixar muito, você acaba atingindo a armadura. Então tem que tomar cuidado. Tipo de concreto. Aí o engenheiro que vai dizer, né? No caso aqui está sendo utilizado um concreto MPA FCK 25, que é para aguentar bastante peso, né? Antes de colocar o concreto nas formas, devem ser molhadas imediatamente antes do lançamento, para evitar o excesso evitar a absorção de água, de amassamento da superfície do concreto com a madeira seca e altamente absorvente. Aqui a madeira puxa, né, também, então você tem que molhar. A ausência de molhagem da madeira pode provocar a quebra de quinas de concreto durante a retirada de formas. A escamação superficial devido à absorção da pasta de cimento. E também o aspecto pulverulento, nome complicado, né? Da superfície do concreto em razão da não hidratação dos grãos de cimento devido à falta de água. Então, se não molhar, vai grudar na madeira e depois quebra os cantos. Aplicação do concreto em estruturas. Na aplicação do concreto, devemos efetuar o adensamento de modo a torná-lo mais compacto possível. O método mais utilizado para adensamento é o vibrador de imersão. É uma ponta que fica vibrando, aí você coloca no concreto ali e ele mexe tudinho. Por isso devemos ter alguns cuidados. Aplicar sempre o vibrador na vertical, isso é, de cima para baixo,
Vibrar o maior número possível de pontos. O comprimento da agulha do vibrador deve ser maior que a camada a ser concretada. Não vibrar a armadura. Olha, cuidado aí, porque quando você vibrar a armadura, você vai vibrar toda a estrutura. Aí o que está se secando já vai ficar descolado. Não imergir o vibrador a menos de 10 ou 15 centímetros da parede da forma. Então manter um pouco afastado das paredes das formas, porque elas podem até se soltar, né? O vibrador ele causa muita pressão. Mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante, porque senão fica concentrada a parte mais sólida embaixo e menos sólida em cima. Tem que tomar cuidado com isso. Número de funcionários necessários para a concretagem do radier. Aqui nós temos uma tabela que explica o que é necessário no dia da concretagem. Então isso varia de obra para obra. Isso aqui é só uma sugestão, né? Então é bom que tenha, no dia vai ter que ter um eletricista, um encanador, um mestre de obras, né? Para conferir tudo, porque essa parte é cruel. No radier é cruel. Tem que se conferir tudo. Aí tem aqui a quantidade de pessoas. Vai ter que ficar uma pessoa no vibrador. Na bitoneira vão 2 pessoas. Aliás, nesse caso aqui a quantidade de bitoneira, né? São 2 bitoneiras, vai 3 pessoas para cada bitoneira. O pedreiro, né? Carrinho de mão, quantos vai? Vai 2 carrinhos de mão, né? Aí vai uma pessoa para cada carrinho de mão, então vão dar 2 pessoas. Carrinho de mão para transporte de concreto, né? Reserva, sempre tem que ter uma reserva, porque é fatal que sempre dá algum problema. Ou alguém não veio, ou acaba acontecendo alguma coisa. Então você tem que ter uma reserva. Essa parte tem que ser muito bem planejada, que o dia da concretagem é um dia de trabalho muito pesado. Então aqui são 2 tabelas, uma para concretagem manual, quando a bitoneira é da obra, e aqui a outra é quando o concreto é usinado, né? Claro que quando o concreto é usinado, você já vai economizar o pessoal da bitoneira ali, o pessoal que abastece a bitoneira. Tempo para lançar o concreto usinado. É bom lembrar também que no dia da concretagem, fazer um lanche reforçado para a turma, porque esse povo aí vai ficar em torno de muitas horas trabalhando no pesado. E é bom que tenha um alimento ali. E não é raro a pessoa ficar muito fraca. Eu já vi pessoas tremendo ali na obra. Então tem que ter alguma coisa para colocar no estômago, e as pessoas, à medida que vai sentindo fome, vai lá comendo, né? Às vezes tem uma hora que para todo mundo e come. Tempo para lançar o concreto usinado. Deve-se considerar o tempo ideal transcorrido entre o transporte e lançamento final do concreto, de no máximo 150 minutos, que vai dar 2 horas e meia. Nesse caso, deverá a obra estar com equipe de concretagem dimensionada para atender esta prescrição. Caso o término do lançamento ocorra em tempo superior a 50 minutos, é recomendável reduzir o volume pedido de concreto, de modo a mantê-lo dentro do prazo recomendado. Aqui embaixo temos um checklist antes da concretagem. São itens que devem ser conferidos. Então, antes de começar a concretar, nivelamento nos 4 cantos da forma. Para manter o nivelamento, utilizam-se mestras metálicas, ou na falta, utilizam-se cunhas de madeira ou outro material alinhado previamente. Então, conferir as cunhas, as mestras. A forma deve estar bem vedada, travada e escorada, porque no dia passa-se o carrinho por cima das formas. Tem que tomar muito cuidado com isso. É bom fazer até pontos ali, ver aonde que vai se passar, o que dá para evitar. Colocação dos marcadores de nivelamento no interior da forma. Instalações elétricas, instalações de telefone, campainha, instalações hidráulicas, entrada da caixa d'água, que tem
já sai também, inclusive, um encanamento que sobe lá para a caixa d'água. Cozinha, banheiro, área de serviço, instalações sanitárias, cozinha, área de serviço, caixa de gordura, cozinha, pia da cozinha, tanque, ralos, águas pluviais, telhado, sacada, banheiro, vasos, ralos, pias. Vê que tem as instalações hidráulicas e as instalações sanitárias. As instalações hidráulicas geralmente elas vêm de cima para baixo, com exceção da caixa d'água, que ela sobe, né? Então, nesse caso aqui, essas outras aqui, a cozinha, o banheiro, geralmente o que se confere mais são as instalações sanitárias. Ferragens de acordo com o projeto, saída dos arranques, dobrada nos pontos inferiores, inclusive checagem de coincidência com os furos de tijolo estrutural ou colunas. Os equipamentos que serão utilizados para lançamento e adensamento do concreto estão em boas condições de uso? Reservasse, inchado, carro de mão, lata de concreto, vibradores de imersão, cabo de energia elétrica, isso tudo tem que ser conferido um dia antes. Inclusive, para quem aluga bitoneira, toma cuidado, porque dependendo da bitoneira, você pode ficar na mão ali e fazer concreto na mão é complicado, viu? Em alguns casos, a turma às vezes nem aceita. A pessoa você ficar na mão aí por causa do mau equipamento. Equipamentos e materiais necessários. Aí vem aqui a conferência, né? Carrinho, tábua para circulação, gabaritos metálicos, desempenadeira, EPI, pá, colher de pedreiro, enxada. Os EPIs no dia tem que ser distribuído. Quando se trata de concretagem, sempre vai muita luva, né? Principalmente luva. Régua de madeira ou alumínio, lona, brita, vibrador de imersão com mangote, carrinho de mão, concreto, betoneira. Então aqui é a relação para ser conferido um dia antes da concretagem. Isso tudo é o mestre que tem que fazer. É bom estar com esse caderninho na mão, um lápis aí, um papel para anotação. Agora aqui a cura. A cura deverá ser feita em um período de 72 horas por meio de lâmina d'água, com cordão de amassamento no traço 1/10 em torno da laje, ou com manta geotéstil umedecida e posteriormente deverá ser umedecida 2 vezes ao dia até completar a idade de 28 dias de cura. Pode-se utilizar outros materiais que mantenham a umidade e evitem a exposição, tais como jornais, sacos de cimento. Essa forma aqui, em que depois que foi feita a concretagem, aí o mestre manda um servente fazer um traço de massa bem magra, 1/10, massa de reboco bem fraca. Aí faz um cordão em volta do radielo, o perímetro. Aí o que vai acontecer? Depois de umas 2, 3 horas, aí já pode jogar uma mangueira lá e deixar encher de água ali. Encher, vai virar uma piscina. Se foi feito tudo certinho, estiver dentro do nível, vai formar um espelho d'água. E esse espelho d'água ele deve ser mantido aí durante uns 3 dias para que se efetue a cura. E só depois disso é que pode começar a subir a estrutura, subir a elevação da alvenaria. Sapatas e baldrames. As sapatas e o baldrame deverão ser executados conforme o projeto, utilizando-se concreto com resistência de 15 MPa após 28 dias de execução, objetivando a contenção de reaterro interno quando houver espaço entre a viga de baldrame e o terreno natural. Este deverá ser preenchido com uma alvenaria de embasamento de tijolos maciços ou blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, cal hidratado e areia média no traço de 1/4/10. Esta alvenaria deve ser chapiscada em ambos os lados, com chapisco grosso no traço 1/3 de cimento e areia. É muito parecido ali com o que a gente já falou anteriormente, né? Aterros e reaterros. De novo, voltamos àquele ponto. Os aterros deverão ser executados com material terra ou areia de boa qualidade, isento de detritos vegetais
em camadas não superiores a 20 centímetros, compactadas energeticamente. Impermeabilizações sobre as vigas do baldrame e sobre a base do concreto dos pilares de madeira 10 por 10 será feita uma impermeabilização com emulsão asfáltica que deverá ser aplicado conforme a recomendação do fabricante. Cuidado especial deve ser tomado no sentido de evitar-se o escorrimento dos produtos impermeabilizantes nas laterais das bases dos pilares acima referidos. Instalações, e mais uma vez aqui fala das instalações que devem ser colocadas antes da concretagem da fundação. Seriam as tubulações hidrossanitárias, elétricas, arranques de ferros, enfim. Então, por hora ficamos por aqui.